Muito bem, o objetivo dessa aula aqui é apresentar alguns recursos do Calc, do LibreOffice Calc. Então eu vou começar aqui montando uma planilha e nós vamos explorar aqui algumas fórmulas, algumas funções e também o PROC-V, que permite aí fazer procuras em uma matriz de dados. Então eu vou começar aqui a mostrar para vocês alguns recursos de fazer merge em células, né, agrupamento de células e também o PROC-V. Então vamos começar aqui com um exemplo bem tranquilo, como por exemplo aqui as notas de um aluno durante 4 avaliações. Então aqui eu vou colocar os alunos. Eu vou querer que esses alunos ocupem aqui essas duas células, ou seja, eu vou querer transformar essas duas células em apenas uma. Então para isso eu vou utilizar o botão aqui mesclar e centralizar células. Então eu tenho aqui meus alunos. Se eu quiser também, eu posso fazer esse procedimento para mais de uma linha. Basta vir aqui e apertar 2 vezes que ele vai agora pegar todo esse bloco. Então eu tenho aqui meus alunos. Aqui em cima eu vou querer mesclar somente essa linha, somente a linha 3 aqui. Aqui eu vou colocar que são as avaliações. Muito bem, então nós temos aqui as avaliações e aqui eu vou colocar a primeira avaliação. Vou fazer um clique, vou posicionar bem aqui onde forma esse quadrado no fim da célula e vou arrastar aqui. Veja que automaticamente ele já vai colocar para mim a segunda avaliação, a terceira avaliação e a quarta avaliação. Ok? Então, feito isso, eu tenho aqui a minha primeira, minha segunda, minha terceira e minha quarta avaliação. Veja que aqui ficou um pouco maior, né, do que eu gostaria que ficasse. Né? Se eu, por exemplo, quisesse terminar minha planilha aqui na quarta avaliação, bastaria eu vir aqui em mesclar e centralizar, desmarcar e depois marcar até o final. Só que aqui também eu vou querer que tenha o mínimo, vou querer que tenha o máximo e vou querer fazer a média. Vou diminuir aqui um pouquinho a planilha aqui embaixo, -1, para a gente ver como é que ela está ficando. Então vejam, tem aqui meus alunos, aqui eu vou mesclar até o final, então eu vou usar o recurso aqui de mesclar. E aqui eu vou selecionar tudo agora e vou pedir para ele colocar tudo com bordas. Então veja, ficou dessa forma aqui. É possível a gente agrupar as células e a partir desse agrupamento você começa a desenhar a sua planilha. Então vou mandar centralizar aqui. Eu estou achando que está um pouco pequeno essas células aqui. Então para mim fazer com que isso seja aumentado, eu vou selecionar todas as minhas colunas aqui em cima. Vou esperar que o meu mouse fique no formato de cruz entre uma delas e vou aumentar a largura aqui, por exemplo, para 2,70. 2,71. Então vejam, ele aumentou de forma igual todas as minhas colunas, né? Todas as minhas células aqui. Mesma coisa eu posso fazer aqui na linha 4. Ó. Posso deixar isso aqui um pouco maior. Entre a linha 3 e a linha 4 eu posso deixar um pouco maior. Né? Observe, tudo isso daqui vai deixando a sua planilha com uma aparência bem mais agradável. Né? Aqui dentro de alunos, veja que eu deixei 2 células. Por quê? Porque eu vou querer que a primeira célula aqui seja o RA do aluno e eu vou querer que a segunda célula aqui seja o nome do aluno. Então vou marcar essas células, vou centralizá-las aqui. Vamos ver como que vai ficar. Né? RA e nome. Muito bem. Eu vou fazer uma pequena mudança aqui. Então veja que eu mesclei tudo aqui em cima, mas eu vou fazer diferente. Ó. Eu vou tirar essa mesclagem.
eu vou mesclar só as células de cima e vou copiar isso daqui agora. Vou dar um Ctrl X e um Ctrl V para cá e vou agora implementar a minha borda. Veja que ficou observe aqui que ficou bem mais interessante a nossa planilha. Muito bem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar aqui colocar aqui o Carlos, 2, vou colocar o João, 3, a Margarida, 4, o Joaquim. Marquei aqui minhas 4 colunas, vamos deixar elas, minhas 4 células, né? Vou querer que aqui dentro fique com um espaço um pouquinho maior. Então basta selecionar toda a linha e aí posicionar aqui entre uma linha, por exemplo, entre a 5 e a 6, esperar o cursor mudar para esse formato de cruz e aí você ajusta a altura que você quer. Aqui sobrou, basta eu vir aqui e colocar nenhuma borda. Muito bem. Tem aqui meu RA, eu quero que ele seja alinhado aqui à esquerda, meu nome à direita. E agora aqui nessas células, né, que eu vou aqui destacar elas com um amarelinho bem fraquinho, eu vou gerar aqui meu aleatório, né, para depois eu poder calcular o mínimo, o máximo e a média. Então basta eu fazer um clique aqui, igual, vem aqui em função, aí eu vou escolher aqui a função aleatório entre, dou 2 cliques nela. Eu quero que o meu inferior seja 0 e meu superior seja 10. Então, eu vou fazer um aleatório entre 0 e 10. Veja que ele já gerou aqui um resultado para mim. Quando ele gera esse resultado aqui em cima, isso significa que a função que você, a fórmula que você montou está correta. Então, basta eu dar um igual aqui. Veja que ele gerou a minha nota. Eu vou querer que essa nota tenha 2 casas decimais. Então, eu posso vir aqui em formatar, células. Aí eu escolho aqui número e escolho aqui esse número que tem 2 casas decimais. Veja aqui como que ela vai ficar. Feito isso daqui, pessoal, eu vou arrastar para cá e vou arrastar. Ele gerou todas as minhas notas. Vou marcar e vou fazer o mesmo procedimento para cá. Ó. Vou centralizar aqui. Veja que eu tenho agora todas as minhas notas aleatórias. Né? Eu usei a função aleatório entre. Correto? Certo, muito bem. Então vamos agora calcular o mínimo. Vou marcar a primeira célula, vou fazer um clique, vou digitar um sinal de igual, função, e aí aqui dentro basta encontrar a função de mínimo. Mínimo, tá aqui. Vou marcar essa função com 2 cliques. Então, eu posso colocar quantos números que eu quiser ou uma faixa de células aqui. Basta eu minimizar aqui a minha janelinha e falar que eu quero que ele realize o mínimo desse conjunto de células. Vou voltar aqui, veja que ele já achou o mínimo para mim. Vou dar um OK, está aqui o mínimo. Bom, está diferente, essa célula está diferente dessa. Né? Tem um recurso bastante interessante aqui, ó, que é o nosso pincel, nossa ferramenta de clonagem. Então eu vou marcar essa célula e quero que clone tudo que tem nela para essa daqui, ó, todo o formato dessa célula. Vou fazer um clique no pincel e vou fazer um clique aqui dentro. Então observe, ele já fez o clone para mim. Para as demais células basta eu fazer um arraste e olha lá, ele já detectou todas as notas mínimas dessas avaliações. O máximo é a mesma coisa. O máximo eu vou fazer diretamente aqui, ó. Vou colocar um igual. Olha lá, máximo. Vou abrir um parênteses e vou selecionar essas células. Feito isso, eu fecho um parênteses e dou um igual. Já tem aqui o meu máximo calculado. Eu quero que fique como essa célula. Marco ela, ferramenta pincel de clonagem e clico aqui dentro. Aqui tem um segredinho também, ó. Imagine que você tem uma quantidade muito grande de linhas aqui, você queira aplicar essa fórmula para todas as linhas. Então, basta você vir aqui na célula que você quer copiar,
Observe que aqui embaixo ele formou um quadradinho no final da célula. Deixa transformar o seu cursor nessa cruz e dá 2 cliques com o botão esquerdo do seu mouse. Então veja que ele vai fazer automaticamente para você. Como nós temos pouco aqui, seria tranquilamente clicar e puxar. Mas imagine que nós estivéssemos trabalhando aqui com 5.000 alunos. Então essa planilha aqui teria 5.000 linhas. É muito mais prático você fazer um clique aqui na primeira e descer, né? Utilizar esse recurso. Por fim, nós vamos calcular nossa média, que vai ser igual. Você vem aqui na função. Aqui você pode escrever média, que ele já vai encontrar aqui. Apertar um M, por exemplo, ele já vai direto em todas as funções com a letra M. Encontrei a minha média. Vou dar 2 cliques. E agora eu vou marcar as células que eu quero que ele calcule a média. Então veja, eu quero que ele calcule a média da célula E5 até H5. Isso aqui é uma range de células. Feito isso, ele já calculou aqui para mim. Eu sempre olho aqui no resultado para ver se a fórmula que eu montei aqui está correta. Vou dar um OK. Vou fazer um clique na célula que eu quero copiar o formato para a média. Venho no pincel e seleciono a célula. E de novo, posiciono o cursor, espero ele virar uma cruz. 2 cliques com o botão esquerdo. Tenho todas as minhas médias calculadas. Muito bem. Feito isso, eu montei aqui a minha planilha, né? O meu objetivo agora é montar um PROC-V com esse conjunto de dados aqui, ó. Ou seja, eu quero especificar um ID do aluno e quero que ele me traga todas essas informações referentes a esse ID. Para isso, eu vou copiar aqui o cabeçalho, que já está pronto. Ctrl C. Vou colar esse cabeçalho aqui. E vou falar que eu quero que ele procure os alunos 2, 3 e 5. Então, vamos centralizar, colocar a esquerda aqui. E vamos criar aqui a nossa borda. Opa. Vou criar uma borda um pouco diferente aqui agora. Tá aqui. Aumentar o espaço entre elas. Então, esse é meu objetivo. Eu quero que automaticamente o Calc traga essas informações para mim. Para a gente fazer isso, nós temos que utilizar aqui uma função que é a função PROC-V. Essa função ela tem a característica de procurar em uma matriz, isso aqui vai ser a nossa matriz, por um código que você define. Nesse caso, o nosso código vai ser o RA do aluno. Então, esses aqui serão os nossos códigos. E uma vez que ele localiza esse código, ele me traz toda essa informação de uma maneira bem automática. Ok? Então vamos lá. Vamos começar a montar nossa fórmula. Eu vou começar aqui pelo nome. Eu quero que ele procure por esse campo e preencha todos esses campos aqui. Então eu vou colocar aqui um igual. Vou chamar a minha função. A função que eu estou procurando é a função PROC-V. Então ela está aqui. Vou dar 2 cliques nele e vou começar agora a preencher as informações que essa função precisa para ela poder resolver o problema que eu quero. Então a primeira informação que eu preciso é o critério de pesquisa. O que é o critério de pesquisa? É o que eu estou querendo procurar. Olhando aqui, o nosso critério de pesquisa é o quê? É a célula C2. C15, desculpe, né? É o cruzamento da célula C com a 15, que é onde está o código do nosso aluno. Então, esse daqui é o meu critério de procura. Eu estou dizendo para a função o seguinte: procure o valor que estiver na célula C15. Depois, eu preciso passar para ela, para a minha função, aonde estão os dados que será procurado. Né? Aonde estão os dados que ela vai procurar o 2, né? Ou seja, a matriz. A minha matriz é todo esse conjunto de dados aqui. Ó. Então, já estou anotando aqui. Então, veja que ele pegou uma faixa também, que vai de C5 até K8. Então, essa aqui é a minha matriz. Então, procure o que tiver em C15 dentro da matriz C5 até a K8. O que é o índice aqui? Ó? O índice, ele é a posição que você vai retornar. Veja, observem aqui na matriz. Né? A matriz, nós temos aqui uma série de colunas nela. Uma vez que eu encontrei o código 2, dentro dessa matriz completa, qual desses campos eu quero que ele apresente aqui para mim? Então, isso é o índice. Então, se ele encontrar o código 2,
para aquela função, eu quero que o índice seja a coluna. Bom, veja aqui é a primeira coluna da minha matriz, aqui é a segunda. Então eu quero que o índice seja a coluna 2. Correto? Aqui é a primeira, aqui é a segunda. Se você encontrar o código 2, para essa célula aqui, mostre o que tiver na coluna 2 da sua matriz. A matriz é formada por todo esse conjunto de colunas. Então aqui é o código 1, aqui é a posição 2 da matriz. Coloquei aqui o 2. A ordem de classificação nos diz o seguinte: se for verdadeiro, significa que a nossa matriz está classificada. Caso contrário, significa que ela não está classificada. Dito isso, nós vamos usar o 0 aqui, porque a nossa matriz não está classificada. Se nós olharmos aqui em cima, veja que ele já conseguiu localizar. Ó. O nosso código 2, quem que é? É o João. Então, automaticamente, ele já encontrou o João aqui. Ó. Vamos trazer para cá, lá. Quem que é o código 2? É o João. Então, nós montamos a nossa fórmula. Aqui, pessoal, tem um segredo. Se eu for arrastar essa fórmula minha para a direita ou para baixo, quando eu fizer esse arraste, então veja bem aqui, nós estamos trabalhando aqui com uma faixa de C5 até K8. Se eu fizer um clique aqui, ó, tá vendo de vermelho aqui que apareceu? Essa é a nossa matriz. Se eu fizer um arraste aqui para a direita, o que vai acontecer? A matriz ela vai ser deslocada da coluna C15, da coluna C5 para C6. Então, eu vou fazer esse movimento para vocês observarem aqui. Observe aqui como a matriz está e veja o que acontece se eu simplesmente fizer um arrasto aqui para a posição, para a coluna direita. Se eu vim aqui e der 2 cliques, olha só o que aconteceu com a minha matriz. Ó. Ela foi deslocada. E eu não quero que isso aqui aconteça, porque não importa em qual coluna eu esteja aqui pesquisando, a minha matriz vai ser sempre essa matriz que começa em C5 e termina em K8. Para mim evitar que ao mover essa célula para a direita, a minha matriz desloque, eu tenho que travar as linhas e as colunas dessa matriz. Então eu vou fazer isso aqui. Para me travar as linhas e as colunas, eu vou colocar um dólar, símbolo de dólar, antes da coluna, significa que eu estou travando só a coluna C. Eu quero travar a coluna C e a linha 5. Então, eu vou colocar um antes e um depois. Eu vou fazer o mesmo processo aqui na coluna K. Porque eu quero travar o K antes e quero travar o K depois. Muito bem. Agora eu posso arrastar a minha fórmula toda para a direita, que vai funcionar. Então, observe aqui, eu travei a minha fórmula. Ok? Muito bem. O que aconteceu aqui? Ó? Qual é o campo que eu estou procurando? Não é o C15? Então, veja aqui. Ó, eu travei a minha matriz e resolvi esse problema. Só que quando eu mudei para cá, para a direita, o que aconteceu aqui com o C15? O C15 virou D15. E não é no D15 que eu quero procurar as informações. Eu quero procurar as informações no C15, no RA da minha matriz. Então, isso aqui significa que eu também preciso travar a minha coluna C15. Mas veja bem, eu só vou travar a coluna C, porque eu vou querer que assim que eu arraste essa fórmula para a linha 16, quando essa fórmula estiver localizada nesse ponto aqui, nessa célula, eu tenho que procurar pelo valor 3, que está na coluna C16. Por isso que eu travei apenas a coluna aqui, ó, porque eu quero que as linhas, que é o 15 aqui, assim que eu arraste a minha fórmula, ele passa a ser 16, depois 17 e assim sucessivamente. Então, feito isso agora, basta fazermos isso daqui. Muito bem. Ainda precisamos fazer mais um ajuste, Por quê? A minha fórmula PROC-V, ela tem aqui meu índice, Ela utiliza aqui o meu índice. O meu índice aqui está no 2. Como eu arrastei a fórmula, ele continua sendo 2. Então, uma boa estratégia aqui é nós fazermos o seguinte. Aqui em cima, nós colocamos os valores. 2, 3. Vamos aqui levar ele até o final, até o índice 9. Então, vocês estão observando aqui que nós colocamos aqui o índice.
Aqui no João, na minha fórmula, em vez de eu utilizar o 2 fixo na minha função, eu vou tirar esse 2 e vou colocar o valor dessa célula. Então observe aqui que não alterou nada, né? O que vai alterar é que conforme eu for arrastando a minha célula agora para a direita, eu já consigo trazer novos dados. Então observe, ele pegou a nota 2, a nota 5, a nota 8, a nota 8, o 2, o 8 e a média. Ele buscou todos esses dados que estavam aqui de forma automática. Quer deixar igual? Clique aqui, vem aqui no pincel, dá 2 cliques no pincel com o botão esquerdo e agora você vem aplicando os formatos nas células. Bem simples de ser feito. Muito bem. Agora, a minha fórmula está pronta, está funcional. Basta eu fazer o quê? Eu vou selecionar tudo aqui e vou arrastar até na posição que eu quero. Então, vamos analisar o que foi que aconteceu aqui. Então, vejam aqui. Eu tenho que travar aqui a minha linha, né? Eu não posso deixar acontecer o seguinte, ó. Aqui tem que ser quem? Ó? Eu estou aqui no meu João, que é o D13. Eu peguei esse índice aqui no lugar do 2. Quando eu arrastar para a minha direita, quem que tem que ser alterado? Eu tenho que passar a ter nessa célula aqui o E, mas ele continua sendo na linha 13. Quando eu fizer mais um arrasto aqui para a direita, eu tenho que continuar com a linha 13, mas vai ser a coluna F. Quando eu descer, né, quando eu fizer uma cópia dessa fórmula para a minha linha de baixo, igual eu estou fazendo aqui, ó, a mesma coisa. O meu 13 tem que ser sempre fixo, né? A minha linha nunca pode alterar. E aqui, sim, a minha coluna tem que mudar. Correto? Então é por isso que eu travei aqui o 13. E aqui vocês vão observar no final que ele não conseguiu encontrar, porque eu não tenho o RA5 aqui. Mas se eu colocar, por exemplo, 1 aqui, veja que ele traz as informações para mim. Ele já preencheu automaticamente. Bom, feito tudo isso, pessoal, eu não vou querer que isso aqui fique aparecendo na minha planilha, né? Então, uma tática que você pode usar aqui, ó, é marcar a coluna 13, botão direito, ocultar linhas. Então, feito isso daqui, observe, ó, não aparece mais. Só que se você for observar as linhas, ela está 12 e pula aqui para 14, porque aqui tem tem linhas ocultas. Correto? Então, feito isso, nós mostramos aqui a função PROC-V. Ela é muito utilizada, né, nas diversas planilhas, bastante utilizada mesmo, e é bem tranquilo de ser utilizada. Vocês viram aí, basta você travar as células corretamente. Basta você travar as células corretamente que você consegue otimizar bastante a consulta. Veja aqui pela a nossa PROC-V, né, que basicamente não tem nada fixo aqui. É tudo célula, de tal forma que conforme nós fomos alterando aqui, ó, automaticamente a nossa consulta, né, nossa consulta automatizada é alterada. É isso daí, é isso aí que vocês têm que estudar, se preparar para a prova, né? Deem uma assistida nesse vídeo, tentem fazer esse exemplo, estudem essa questão de travar linhas e colunas, que vai ajudar bastante. Então, até mais, um abraço.